Olá, meu nome é Amanda Wolff da Rosa. E meu nome é Maria Clara de Oliveira da Silva. E nós somos estudantes do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, Unidade Joinville, e vamos apresentar o nosso projeto em parceria com a UFSC. A apresentação dos autores. De pesquisadores tem Maria Clara de Oliveira da Silva e eu, Amanda Wolff da Rosa. O orientador do projeto foi o Diego Alexandre Duarte, professor da UFSC, e de co-orientadores tem o Kaique Eduardo Mendes de Souza e Victor Bastos Braga Coelho, que são os professores do colégio. A instituição de ensino foi o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e o projeto foi realizado em Joinville, Santa Catarina. O nosso projeto tem como objetivo criar um protótipo de um acelerador circular de partículas usando bobina magnética para gerar o campo magnético. A ideia foi utilizar conceitos da física como o eletromagnetismo de forma teórica e experimental. Aqui podemos exemplificar um pouco do que o nosso trabalho representa, sendo o primeiro que mostraremos o Sirius, que é o acelerador de partículas, localizado em Campinas, São Paulo, Brasil, e é uma das mais avançadas fontes de luz síncrotron do mundo. Ele é utilizado em diversas pesquisas científicas em diversas áreas, como a medicina, a agricultura, o meio ambiente, a nanotecnologia e o desenvolvimento de novos materiais. Já o segundo exemplo é o LHC, o Grande Colisor de Átomos. Ele fica localizado na fronteira entre Suíça e França e é o maior acelerador de partículas do mundo. Ele é utilizado em áreas como a física, a cosmologia, o estudo da matéria escura e da origem do universo e o desenvolvimento de tecnologias avançadas. Primeiramente, vamos tratar da metodologia do projeto, que foi quantitativa e experimental. A primeira etapa do projeto consistiu na construção da pista circular, utilizando uma impressora 3D com material PLA, o ácido polilático. Já na etapa 2 do projeto, foram feitas as confecções da bobina e a caracterização elétrica e a magnética. Foram utilizados 80 metros de fio de cobre para confeccionar a bobina. E a caracterização elétrica foi feita aqui no CFNP, no Laboratório de Ciências, com o auxílio dessa fonte fornecida pela UFSC. Já na caracterização magnética, realizada no LADES da UFSC, nós medimos campo magnético gerado pela corrente, com o auxílio de uma sonda Hall, um gaussímetro e também um multímetro para medir a temperatura. Aqui podemos ver alguns registros dessas etapas. Aqui, primeiramente, na etapa 1, podemos ver aqui o arquivo sendo analisado e ajustado no software Ultimaker Cura. Na segunda imagem, temos o início do processo de impressão e na última imagem, a primeira peça concluída. Aqui temos uma imagem da estrutura completa da pista. A peça mostrada no slide anterior demorou cerca de 6 horas para ser concluída, sendo a primeira peça confeccionada. Já a pista inteira levou cerca de 34 horas para sua conclusão. Já partindo para a etapa 2 do projeto, aqui temos um registro da caracterização elétrica, utilizando um multímetro, juntamente com a fonte, para aplicar tensão e medir corrente. Ainda na etapa 2 do projeto, aqui temos a segunda fase, realizada na LADES da UFSC, onde aqui podemos ver a utilização da sonda Hall para medir o campo magnético e, logo em seguida, todos os componentes da caracterização magnética, onde utilizamos um gaussímetro, a sonda Hall juntamente, um multímetro para medir a temperatura e a fonte de tensão, também utilizada na caracterização elétrica. Aqui podemos analisar os dados colhidos nas experimentações. Na primeira tabela, nós podemos ver os dados da caracterização elétrica, onde variamos os valores de tensão de 0 até 15, vistos que a partir de 15 volts foram notadas deformações na estrutura da bobina, devido à alta temperatura gerada. Já na segunda tabela, nós podemos ver os dados colhidos na caracterização magnética, onde os valores de corrente tiveram uma variação entre si de 0,25 amperes. Aqui podemos também ver a temperatura medida com o auxílio de um multímetro no LADES. Agora sobre os resultados e considerações finais do projeto. A gente realizou a caracterização elétrica, com isso a gente fez o gráfico, primeiramente no papel milimetrado e depois no Excel. A gente fez o gráfico tensão por corrente e é possível ver que até aproximadamente 7 volts a bobina ela funciona de forma ômica. Agora, passando dessa voltagem, ela já não funciona de forma ômica devido à temperatura influenciar.
mais visível que não tanto. E isso acontece devido como a temperatura não afetou significativamente o campo magnético. Com isso, a temperatura ela influenciou no comportamento elétrico, mas não muito no comportamento magnético. A análise magnética ela teve diferença na parte teórica e prática devido ao número estimado de voltas que a gente fez, que deu aproximadamente 534 voltas, que não foi um número exato devido à nossa bobina ser assimétrica. A terceira e última etapa do projeto consiste na construção de um botão de acionamento da bobina, que será essencial para o funcionamento do projeto. Ele será utilizado para ligar e desligar o campo magnético, visto que o acelerador não funcionaria com uma corrente ligada continuamente. Agora eu vou demonstrar brevemente o campo magnético sendo gerado na bobina com a aplicação de cerca de 9 volts. Com essa esfera de aço cromo, podemos ver que ela fica presa no campo magnético. O objetivo final do projeto é impulsionar a bolinha através do campo magnético. Esse processo será facilitado com a conclusão do botão de acionamento, visto que atualmente estamos utilizando a fonte de tensão para ligar e desligar o campo magnético. Em conjunto com isso, serão estudados conceitos sobre campo magnético e o movimento das esferas magnéticas.